Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Enquanto eu retiro a minha máscara, gostaria que vocês pegassem o caderno e os lápis. Vamos ter muitas atividades diferentes hoje para a gente entender um pouquinho o que a gente está passando em casa. Então, crianças, a partir de hoje as nossas aulas vão ser um pouco diferentes. Eu sou a professora Poliana, trabalho hoje na Escola Eurico Silva, sou professora de 3º ano e vou estar acompanhando vocês. Para que a gente tenha um maior aproveitamento, a Prefeitura está disponibilizando o link para que vocês tenham acesso ao material e às nossas aulas. Para isso é necessário que vocês entrem no link que está aqui, para que a gente faça a impressão dos nossos materiais que a gente vai utilizar durante as nossas aulas. Acessando o link, a primeira tela que vocês vão ver é essa que está mostrando, né? Nós vamos trabalhar o conteúdo do 3º ano. Então, aí você vai e clica no ícone do 3º ano. Clicando no ícone, você vai passar para a tela da frente, aonde vai estar lá disponibilizado as aulas por semana. Então, aí nós já temos 5 semanas de aulas disponibilizadas. Hoje, nós vamos trabalhar o conteúdo da primeira aula. Então, você vai clicar lá na primeira semana. Ao clicar no link da primeira semana, vai aparecer para vocês todo o material. Nesse material vai estar contendo todas as disciplinas: português, matemática, ciências, história, geografia, educação física, arte, ensino religioso. E aí você vai ter as atividades da semana. Você vai poder imprimir na sua casa, né, que tem o link lá, a impressora para você clicar e imprimir na sua casa. Caso você não tenha a possibilidade de imprimir, você pode buscar esse material direto na sua escola. E aí, na escola, você vai pegar o material impresso, tá vendo? De acordo com o seu ano. E aí você vai chegar e vai pedir o material da semana que você não tem. Então, se você vai começar hoje, você vai na sua escola e vai pedir o material da primeira semana, certo? Hoje nós vamos começar com o texto da primeira semana, que é sobre o coronavírus, né? Para a gente entender um pouquinho do porquê dessa situação que nós estamos passando. Porque hoje a gente pode ver o quanto mudou. Nós não podemos visitar os nossos parentes, os nossos hábitos se modificaram, né? Lembrando que é sempre importante, ao sair de casa, ao entrar em casa, manter as mãos higienizadas, fazer o uso de máscaras, né? Sempre que sair de casa. Então, vamos para a nossa leitura de hoje. Prestem bastante atenção. O que é o coronavírus? Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi detectado em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil da microscopia, parecendo uma coroa. A maioria das pessoas se infecta com o coronavírus comum ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum desse vírus. Hoje nós vamos trabalhar como nos prevenir desse vírus. Então vocês podem ver na imagem, né, algumas ações que a gente deve ter de cuidado para que a gente não se infecte e a gente também não contamine as outras pessoas. Porque, como nós sabemos, nós podemos ter o vírus, porém, a gente não ter nenhum sintoma da doença. Mas nós podemos, sim, transmitir a doença para os nossos familiares. Então, hábitos que a gente tem que ter. Lavar as mãos com água e sabão, né? Sempre que possível, lavar as mãos. Caso não seja possível lavar as mãos, usar o álcool em gel. Vocês viram que no começo, antes mesmo de eu tirar a máscara, eu higienizei as minhas mãos com álcool em gel? Isso é uma atitude que a gente tem que ter sempre. Cobrir sempre o nariz e a boca ao tossir.
né? Para que as gotículas das nossas salivas não se espalhem no vento. Evitar a aglomeração, né? Então, lugares onde tem muitas pessoas, contato com muita gente, a gente tem que evitar nesse momento. Por isso que nós estamos em casa e não estamos hoje na nossa sala de aula junto com os nossos amigos, professores. Manter sempre os ambientes ventilados. Então, em casa, abrir as portas, as janelas, né? Manter o ar circulando. E não compartilhar os objetos pessoais, que é o garfo, a faca, o prato, a escova de dente, não beber água na mesma garrafinha nem do irmão, nem da mãe. Isso são alguns cuidados que nós devemos ter para nos proteger e proteger a nossa família. Então, todo esse texto que eu acabei de ler para vocês está disponibilizado no material da primeira semana. Para isso, a gente vai ter algumas atividades para ser feitas. Você vai pegar o material e você vai ver que ele é paginado. Vem marcado o número da página aqui no cantinho. Então, eu vou pedir para vocês ir lá na página 4. Na página 4, vocês vão identificar uma atividade em que a gente vai trabalhar uma forma de conscientizar as pessoas que estão ao nosso redor. A atividade é a seguinte: elabore um cartaz explicando o que cada um de nós podemos fazer para evitar que o coronavírus se espalhe no ambiente. Pergunte junto à sua família que hábitos precisarão ter para evitar esse contágio. Vamos usar então a nossa criatividade, utilizando os materiais que você tiver em casa. Lembrando que, para a gente montar um cartaz, a gente tem que ter algumas ideias em mente, né? Para quem a gente vai escrever esse cartaz? Qual a informação que a gente quer passar? Hoje, a atividade é conscientizar sobre o que devemos fazer para combater o coronavírus. Então, pense nas pessoas que estão na sua casa. Como seria melhor para você mostrar para eles o que não se deve fazer? Então, vamos utilizar desenhos, colagens, vamos recortar de livros, revistas que você já tiver em casa e produzir um belo cartaz. Como eu expliquei no início, no nosso material nós temos os diversos conteúdos que nós temos em sala. Agora nós vamos para a página 6, aonde nós vamos ter atividades lúdicas, né? Nós vamos trabalhar um labirinto, nós vamos ter atividades de ligar, de colorir, para que as nossas aulas em casa também possam ser divertidas. Agora, vamos explorar um pouquinho como que está sendo o seu dia a dia em casa, porque a gente vai partir agora para o nosso entorno. Como que a sua família, como todos estão reagindo a essa nova situação. Na página 13, nós vamos encontrar algumas questões para que a gente faça junto com as nossas famílias. Nessa atividade, nós vamos tentar ver o que mudou no nosso dia a dia. O que a gente está fazendo de diferente, o que a gente deixou de fazer, quais as coisas que hoje a gente faz com a nossa família que antes a gente não fazia. E como que vocês acham que as outras crianças estão fazendo também? Isso é muito importante a gente refletir. Na minha casa, por exemplo, hoje nós fazemos todas as refeições juntos, temos momentos em que assistimos os nossos programas de televisão, sim, mas estamos tentando fazer algo diferente. Na minha casa, hoje nós estamos cultivando uma pequena horta. E você? O que está fazendo com a sua família? O que mudou mesmo? E quando voltar para a escola? Quanta coisa vocês vão ter para contar para os nossos colegas? Seguindo a linha das coisas diferentes que nós estamos fazendo em casa, eu gostaria de propor agora uma brincadeira. Então, nós vamos listar todos os objetos que estão aí na sua sala. Você faz em casa e eu vou fazer aqui. Então, aonde eu estou, eu tenho o quadro, a mesa, cadeira, o globo, o computador,
o apagador, o tapete. Hoje nós vamos trabalhar a ordem alfabética, aonde nós vamos organizar as palavras de acordo com a sequência alfabética. Vocês lembram qual que é a sequência alfabética? Agora, vamos cantar o alfabeto junto comigo? Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, para a gente ordenar as palavrinhas em ordem alfabética, nós vamos seguir essa sequência. Então, vamos observar a primeira letra de cada palavra. Então, vamos marcá-las para a gente ter atenção em como vamos organizá-las. Vamos organizar agora as palavrinhas na ordem alfabética. A primeira letrinha do alfabeto é a letra A. Então, a palavrinha que começa com a letra A, nós localizamos apagador. Nas nossas palavrinhas, tem alguma palavrinha com a letra B? Não temos. Então, nós vamos pular essa letra. Letra C. Tem alguma palavrinha com a letra C? Sim, a palavrinha cadeira. Então, eu coloco ela aqui. Com a letrinha C, nós encontramos duas palavrinhas, cadeira e computador. Quando isso acontece, nós começamos a observar a segunda letra, para que a gente possa organizar as palavrinhas. Então, ó, cadeira, a letrinha A. Então, o A vem primeiro do que o O, do computador. Então, na nossa sequência, ela vai aparecer primeiro. Então, vai ser apagador, cadeira, computador. E assim, nós vamos dar sequência no nosso alfabeto. Vamos observar as letrinhas que nós temos. Temos o Q, M, G e o T. Qual vem primeiro? A próxima vai ser a letrinha G, de globo. Depois do G, nós vamos ter a letrinha Q, de quadro. Não. Então, crianças, agora vai ficar com vocês listar os objetos da sua sala e ordenar eles em ordem alfabética. Para conferir se está tudo certinho, a gente vai pedir ajuda para outra pessoa que está junto com você na sua casa. Sua mãe, seu pai, a titia, um primo, aquele que estiver mais perto de você. Combinado? Dando sequência, nas atividades da apostila dessa primeira semana, você vai encontrar outras atividades que vão trabalhar a ordem alfabética. Então, para isso, é preciso que você tenha atenção e realize elas todas direitinho. Combinado? Nós vamos trabalhar os pontos de referência, aproveitando que nós estamos em casa. Mas não é porque estamos em casa que não podemos explorar o nosso redor. O que é o ponto de referência? Ponto de referência são os elementos que nós usamos para nos localizar nos diferentes ambientes. Então, vamos pensar na sua ida para a escola. Quais são os pontos de referência que você usa para chegar até a sua escola? Tem uma padaria, uma lanchonete, um ponto de ônibus, um hospital, uma árvore que você acha bonita. Todos esses elementos podem servir para nós como ponto de referência. Cada grupo social, cada comunidade, cria os seus próprios pontos de referência, de acordo com os elementos que tem no seu lugar de convivência.
Então, por isso que ele pode ser, sim, diferente para mim e para vocês. No meu trajeto para minha casa, o que me deixa muito satisfeita é olhar os IPs que tem na avenida que eu passo. Então, meu ponto de referência são as árvores. Agora eu quero que vocês puxem na memória. Qual que era o trajeto que vocês faziam para ir até a escola? Conseguiram achar algo que chamasse mais a atenção de vocês? Pois é, esse é um ponto de referência. Você consegue contar para alguém como que chega na casa da sua avó, por exemplo? Quando você marca alguns lugares, isso você está tendo ponto de referências. Por exemplo, para chegar na casa da sua avó, quantas ruas você tem que andar? Você vai virar à direita, à esquerda, vai ver quais pontos de referência. Então, isso é importante na nossa localização diária. Agora, eu vou pedir para você observar o seu quarteirão, a sua rua. Quais são as coisas que te chamam a atenção? Para você contar para mim depois como que eu vou chegar na sua casa. Nas atividades do nosso material, vocês vão encontrar atividades aonde você vai trabalhar essa localização. Vamos observar a situação do material. João mora ao lado da fábrica. Eu sou a Ana, moro em frente à escola. E eu sou a Rita, moro atrás da padaria. No nosso exercício, são 3 crianças que trabalham 3 pontos de localização diferentes. E aí nós vamos poder observar esse quarteirão. Na imagem, a gente vai poder localizar a fábrica, a padaria e a escola. E identificar aonde é a casa de cada um desses personagens. Agora eu gostaria de propor algo divertido. Vamos desenhar o nosso quarteirão? Vamos pegar um papel, régua e lápis. Lembrem-se do que te chama mais a atenção. E você vai fazer o desenho no seu caderno. Então vamos trabalhar algumas noções. Perto, longe, direita, esquerda. Nessa construção desse mapa do seu quarteirão, você vai partir da sua casa. E eu quero que você pense um trajeto curto, até a padaria, por exemplo. Nesse desenho, coloque detalhes. Se tem árvores, lixeiras, se tem algum canteiro interessante, um portão de uma vizinha que te chame a atenção. Para que, quando você mostrar para outra pessoa, ela consiga perceber esses detalhes e saber até onde você quer chegar. Trabalhando essas questões do longe e o perto, a gente vai ter essa noção de localização. Vou dar uma dica. Para deixar a brincadeira mais interessante, que tal construir um mapa do tesouro? E para quem estava com saudade da nossa aula de matemática, hoje eu vou trabalhar alguns conceitos do nosso dia a dia. A adição e a subtração. Nas situações problema, que a gente vai propor hoje e também dar algumas dicas de como a gente resolver as nossas situações problemas que são dadas na nossa sala de aula, certo? Então, para a gente resolver os nossos probleminhas, qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Primeiro é ler todo o probleminha com atenção. A gente lê esse probleminha 1, 2 vezes. Depois é verificar quais são os dados, quais os números que aparecem, o que esse probleminha está pedindo para a gente. Depois, identificar qual é a operação que ele vai pedir que a gente faça, se é adição ou subtração. Para isso, tem algumas palavrinhas que vão ser chave para nós, para só depois armarmos as operações e refazer a resposta. Vamos a essas palavrinhas que vão nos ajudar? Para a gente conseguir identificar as palavrinhas que vão dar noção de adição para nós são as seguintes: acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar. Mas a que a gente gosta mesmo é ganhar, comprar, ter mais, achar.
Essas são as palavrinhas que a gente mais gosta. Essas palavras vão dar a noção para nós da adição, que é ter tudo para nós. Já as palavrinhas que vão indicar para nós a subtração são subtrair, tirar, perder, a diferença, diminuir, o resto, menos, dar e gastar. A subtração nem sempre é tão divertida como a adição. Para exemplificar isso, eu vou fazer junto com vocês algumas situações, problemas que estão dispostas no material da plataforma. Vou ler para vocês a primeira situação. Nicole tinha comprado uma caixa de lápis no começo do ano, com 36 cores. No decorrer do ano, ela acabou por perder 4 cores. Quantos lápis coloridos ela tem agora? Então, vamos acompanhar como que eu vou montar essa operação. A primeira coisa que nós temos que fazer, seguindo as regrinhas, é identificar a palavrinha que vai nos dar se é a adição ou subtração. Então, a Nicole tinha comprado 36 lápis de cor. Só que no decorrer do ano, ela perdeu 4 cores. De acordo com as palavrinhas que nós trabalhamos, quando ela perde, é a adição ou subtração? Acertou quem disse subtração. Então, ela tinha 36 lápis, perdeu 4. Vamos ver com quantos lápis ela ficou? 6 menos 4, 2. 3 menos nada. Então, a Nicole ficou com 32 lápis de cor. Então, agora vamos elaborar a resposta para esse problema. A pergunta era: quantos lápis coloridos ela tem agora? Então, a gente vai montar a frase para responder. Então, ela tem agora 32 lápis de cor. Bem, se fosse a Nicole, a minha filha, eu ficaria bem brava, porque eu sei que a mamãe em casa também fica, né? Continuando. Nicole percebeu que seus lápis de cor precisavam ser apontados. Ela já apontou 12 lápis. Quantos lápis ela falta para apontar? Então, nós sabemos que a Nicole agora só tem quantos lápis? 32 lápis. Desses 32 lápis, ela já apontou 12. Como que a gente vai fazer essa operação? Então, ainda falta apontar. Quando falta, dá ideia para nós de adição ou de subtração? Acertou quem disse subtração. Então, nós pegamos o total de lápis que a Nicole tem, 32, menos os 12 que ela já apontou. Então, vamos à operação? 2 menos 2, 0. 3 menos 1, 2. Então, falta para a Nicole apontar o total de 20 lápis. Então, para a gente elaborar a nossa resposta, vamos à pergunta. Quantos lápis faltam para ser apontados? Então, vamos à resposta. Faltam 20 lápis para apontar.
Vamos seguir? Então hoje, para as nossas situações, nós vamos continuar acompanhando o dia a dia da Nicole. Nicole está lendo um livro que ela pegou na biblioteca da escola. Ela sempre marca aonde parou. Ela já leu 14 páginas. Faltam 13 páginas para ela terminar. Quantas páginas há no livro que Nicole pegou? Então, vamos pensar na pergunta. Ela já leu 14 páginas. 13 para ela ler. A pergunta é: quantas páginas há ao todo no livro de Nicole? Lembrando das palavrinhas que a gente trabalhou no começo, a palavrinha ao todo dá noção de adição ou subtração? Adição. Então, ele quer saber todo o livro. Então, nós vamos fazer a adição. 3 mais 4, 7. 1 mais 1, 2. O livro que a Nicole está lendo, então, tem 27 páginas. Então, vamos elaborar a nossa resposta. O livro tem 27 páginas. Vamos continuar? Nicole tinha apenas 2 lápis pretos. E eles estavam acabando. Nicole decidiu, então, ir à mercearia e comprou mais 3 lápis para guardar. Quantos lápis a Nicole ficou? Então, ela tinha 2 e comprou 3. A palavrinha comprou dá noção para nós de adição ou de subtração? Comprar é adição. Então, vamos adicionar. Então, ficou com 5. Então, Nicole agora tem 5 lápis de escrever. Então, vamos elaborar a nossa resposta? Nicole ficou com 5 lápis. Vamos continuar com a Nicole? Dessa vez, ela tem uma coleção de borrachas perfumadas. Ela tinha 25 borrachas na sua coleção. Sua mãe encontrou na papelaria um pacote com mais 5 borrachas, que a menina não tinha, e comprou. Quantas borrachas Nicole tem na sua coleção? Então, Nicole tinha 25 borrachas. Sua mãe comprou mais 5 borrachas. A palavrinha comprou dá noção para nós de adição ou subtração? Adição. Então, vamos realizar a operação. 5 mais 5, 10. Nós vamos colocar o 0 e elevar o 1. 1 mais 2, 3. Então, agora a Nicole ficou com 30 borrachas. Então, vamos elaborar a nossa resposta? A pergunta é: quantas borrachas Nicole tem agora em sua coleção? Então, Nicole tem 30 borrachas em sua coleção. Bem, Nicole já passou o seu dia na escola e nós descobrimos várias coisas sobre os materiais escolares dela. Hoje nós brincamos com a Nicole e aprendemos muito sobre os materiais dela. Na próxima aula, ela volta para brincar conosco.
e eu aguardo vocês. Um grande abraço!